Boa tarde a todos. O meu nome é José Roberto Lian. Eu coleciono medalhas, especialmente medalhas Girardet, e preparei um trabalho que foi publicado aqui no Boletim da Sociedade Numismática, e eu fiz agora para esse evento um resumo, né, com as informações desse trabalho, trazendo inclusive informações novas sobre o Girardet. Eu iniciaria também agradecendo à sociedade pela oportunidade de falar sobre esse eminente gravador. Tá? Eu fiz o seguinte: para nós falarmos de Girardet, eu dividi a apresentação da seguinte forma: vamos saber as origens da família Girardet, o histórico da vida do Girardet, mas de uma forma resumida. Nós vamos falar sobre o legado humano que o Girardet trouxe para o Brasil, formou no Brasil, e depois eu selecionei algumas medalhas para a gente falar do contexto histórico e também o iconográfico da medalha. Então vai ser, eu acredito que vai ser uma coisa dinâmica aqui sobre, quer dizer, dentro do possível, né, sobre a obra dele. Só iniciando aqui, é um quadro sobre o Girardet feito pelo Rodolfo Amoedo, aquele famoso pintor. Ele fez um quadro, e esse é o professor Girardet, e aqui duas obras que são assim maiúsculas na obra dele, entre outras, né, que é a medalha do Cardinalato e a do Teatro Municipal. Nós vamos depois, eu vou dar um detalhe dessa medalha aqui, né, que é muito especial, e essa aqui é tida por muitos como a obra-prima do professor Girardet. A origem da família Girardet. Bom, da onde veio a Girardet? O professor Girardet vem da onde? Voltando no tempo, no século XVIII, na província de Leloc, na Suíça, havia a família do senhor Samuel Girardet. O senhor Samuel Girardet era um livreiro e um editor, né? E a demanda dele, o que que era? Nos livros ele precisava de quem ilustrasse os livros, fizesse a arte dos livros. E ele tinha 5 filhos: Charles Samuel, Abraham Louis, Alexandre e a Julie. O que ele fez? Ora, eu estou numa cidade de artistas, tenho 5 filhos, então vou formá-los artistas. Então tinha relojoeiros, pintores, toda a gama de artistas na cidade. E ele colocou os filhos para estudarem a arte com os artistas da cidade. Muito bem, essa semente que o senhor Samuel Girardet plantou, ela vai se irradiar pela Europa e nós vamos chegar no ramo brasileiro dessa família. Um filho dele, só para dar uma pequena amostra do que foi, né, aquela plantação, vamos dizer assim, do senhor Samuel Girardet, é um quadro do filho dele, o Abraham Girardet. Os senhores podem notar aqui a beleza do quadro, o detalhe do quadro, né? O nome do quadro é A Festa às Ceres, que é a deusa da agricultura. Mas vejam o detalhe, né, de toda a iconografia desse quadro. Isso já foi a primeira geração dos Girardet. Primeira geração. Então, quer dizer, a família já tinha aquele viés artístico, foi descoberto. Isso aqui já é uma segunda geração, que é o Carlos Girardet, já em Paris, né, não na França, em Paris. Não na França, não na Suíça, desculpe. Em Paris, vejam já o trabalho, a perspectiva, né, desse quadro. Maravilhoso. E aqui também vem uma explicação, né? Girardet, um nome francês para um gravador italiano. É porque essa cidade era quase na divisa com a fronteira da França. Sim. Então o Girardet, o francês, vamos dizer, o nome assim, francês, advém daí. Porque todo mundo fala, pô, italiano, Girardet é italiano? Não, é daqui, vem da raiz suíça da família. E aqui, a família ficou tão famosa depois, a dinastia Girardet ficou tão famosa na Suíça, que tem hoje, inclusive, um mural em homenagem à família. Então, nessa localidade, Leloc, existe um mural em homenagem à família Girardet. E aqui era a casa do senhor Samuel Girardet, nos primórdios lá do século XVIII. Muito bem, o senhor Girardet, o professor Girardet, era italiano. Então, se a família era da Suíça, de onde vem essa origem italiana? Gerações à frente, o senhor Anthony Girardet, ele era um farmacêutico e ele morava na Inglaterra. Mas ele tinha um receio sobre o clima inglês para a família dele. Ele falou, esse clima não é bom. E ele imigrou para a Itália, Roma, com a esposa, e teve 3 filhos. O senhor Jorge Antônio Girardet, né, o que se destacou mais, na gravura ficou conhecido como Il Padre Eterno della Gravura, uma sumidade da gravura em Roma. Ele
o Jorge Antônio, né, que é o pai do professor Girardet, casou com a dona Teresa Severini e teve 3 filhos. O Augusto Jorge, o Henrico e a Clotilde, 3 artistas. O Henrico foi um exímio na arte da glíptica, que é o que os senhores vão ver aqui, e aqui a Clotilde era uma pintora aquarelista. O Leopoldo Campos, quando esteve fazendo o estágio na Europa, e a Dinorah Enéas fizeram com o Henrico, e o Leopoldo Campos conheceu a Clotilde. Tem depoimento dele o depoimento dele da Escola Nacional de Belas Artes. E esse é um trabalho do pai do professor Girardet, um camafeu. Vejam o detalhe, a qualidade, a riqueza e a arte pura que está aqui. Não nos esqueçamos que o professor Girardet também fazia camafeus. Eu não tenho nenhum exemplo de camafeu dele, deve ter por aí, eu não tive acesso, mas ele fazia e muito bem camafeus. Esse é um exemplo do pai dele. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre a vida do professor Girardet aqui no Brasil, né? Iniciando na Itália, ele em 23 de novembro de 1855, a data do nascimento. No dia 25 de novembro, ele foi batizado na Basílica de São Pedro. O padrinho dele foi o senhor Júlio Monteverde, que era o pai da estatuária italiana da época, claro, né? O senhor Jorge Antônio com o senhor Júlio Monteverde, então você vai ser o padrinho do meu filho. Então, o senhor Júlio Monteverde foi o padrinho do professor Girardet. E aqui nós vamos entrar num tema que existem versões, tá? Mas essa daqui é o seguinte: o processo de contratação do professor Girardet. Muita gente fala, não, mas saíram daqui do Brasil para contratar o Girardet na Itália para ele vir para cá. Não é bem assim. Aconteceu o seguinte: o Benjamin Constant era o ministro da Instrução Pública e ele decidiu fazer uma reforma nas Belas Artes. E quem respondia pelas Belas Artes era o Rodolfo Bernadelli, que era o diretor da Escola Nacional de Belas Artes. E foi falado, nós temos que colocar uma cadeira de gravura na Escola Nacional de Belas Artes. Muito bem, o irmão do Bernadelli, o Félix, estava na Europa. E ele quis indicar uma pessoa para vir dar aulas de gravura. Mas o governo falou, não, nós temos que fazer um concurso. Indicação não vai funcionar. Então, Bernadelli vai para a Itália fazer um concurso para o preenchimento do cargo de professor de gravura. E aqui nós vamos entrar num tema que eu acho inédito, tá? Que foi o porquê o professor Girardet largou a Itália, sendo que o pai dele era o padre eterno della gravura. Seria o sucessor natural do pai. Na Itália, com toda a fama. O que ele veio fazer no Brasil? Por que ele saiu da Itália, veio para um país desconhecido, com um idioma diferente, totalmente... Nunca assim, digamos assim, não entrou em fase, né? Tinha alguma coisa um tanto diferente. Num trabalho de 1942, o senhor Francisco Marques dos Santos, ex-diretor do Museu Imperial de Petrópolis, publicou um artigo no Boletim da Sociedade Numismática, dizendo o seguinte: o então jovem Augusto Girardet tinha tido um desgosto amoroso. Ele teve um desgosto amoroso muito grande. Ele estava magoado, arrasado. E soube que o governo brasileiro estava procurando um gravador para dar aulas aqui no Brasil. Ele foi procurar o Bernadelli. E o Bernadelli apresentou as credenciais. Claro, o Bernadelli vendo as credenciais e falou: é você, está contratado. Isso foi contratado no dia 18 de dezembro de 1891. Então, o motivo da vinda, eu faço uma inferência, eu não posso provar, mas eu faço uma inferência que tenha sido isso. Para provar, teria que ter um testemunho dele. Falar, olha, eu fui por causa disso, mas não há esse testemunho, então eu faço uma inferência. E aqui também tem um outro detalhe. Nunca foi falado isso por quê? Porque a maioria da literatura do professor Girardet foi feita pelos alunos. A maioria que se inscreveu foi o Adalberto Matos, o Leopoldo Campos. É um tema sensível, um tema pessoal. Então, acho que ficaria até meio assim, chato, né, para com o professor, falar da vida pessoal dele. Mas o senhor Francisco Marques dos Santos tinha autonomia total e autoridade para tal. Porque, sendo um diretor
do Museu Imperial de Petrópolis, ele não ia escrever uma coisa assim. E outra, escreveu em 1942. O professor Girardet era vivo, então seria até objeto de questionamentos, mas não foi. Então o motivo da vinda eu infiro como uma desilusão amorosa. E veja o que essa desilusão amorosa vai provocar no cenário da arte brasileira. Um fora de uma namorada, o que vai provocar. Muito bem. Ele chega no Rio de Janeiro. Detalhe, o pai dele tentou dissuadi-lo de vir para o Brasil. Falou, você é novo, não tem experiência, você vai para um país que você não conhece, não vai dar certo, é melhor você ficar aqui e tal. Ele, não, eu vou. O pai falou, eu vou com você. Então vamos. Vieram. Chegaram no dia 5 de fevereiro de 1892, numa sexta-feira. Chegaram numa sexta-feira e no sábado o Rodolfo Bernadelli os encontrou e contratou. Ele foi contratado no sábado, professor Girardet. Só que naquela época o Rio de Janeiro tinha um detalhe assim terrível. Nós vamos ver depois na apresentação da medalha da Avenida Central o porquê. O professor Bernadelli falou, vocês têm que ir para Petrópolis imediatamente. Por quê? O Rio de Janeiro, nessa época, no verão, a febre amarela e as doenças tropicais era terrível. O Rio de Janeiro era conhecido como a cidade da morte. Tinha navios que não paravam no Rio de Janeiro, não atracavam no Rio de Janeiro por causa disso. Então o professor Girardet vai para Petrópolis e deixa o pai no Rio. Vou arrumar as acomodações e depois o senhor vem comigo. Foi um erro fatal. Ele chegou em Petrópolis, dali 2 dias recebeu um telegrama, um comunicado dizendo, olha, seu pai está internado no Hospital dos Amarelentos. Ele tinha contraído febre amarela. O professor Girardet sai de Petrópolis, vai ao encontro do pai. Dali 2 dias o pai falece. Foi enterrado no cemitério do Caju. Então vejam o drama. Ele tem um desgosto amoroso, decide vir para um país totalmente estranho, leva o pai e o pai falece. Digamos assim, emocionalmente, foi uma destruição total. Desde ele foi, puxa, eu tenho um desgosto amoroso e meu pai agora morreu. Então, decisão dele, eu vou ficar no Brasil, eu não vou voltar. Dá até para se entender. Porque voltar para a Itália, entrar no ateliê do pai, não ver o pai no ateliê, sabendo que foi motivo da viagem dele para o Brasil, seria uma tortura eterna. Então eu também infiro que tenha sido esse o motivo da decisão dele. Só que tem um detalhe. Essa decisão dele vai impactar na arte brasileira de uma forma assim gigantesca. Porque ele vai adotar os alunos como se fossem filhos. Ele pega os alunos e trata como se fossem filhos. Nós vamos falar depois dos alunos. Ele os traz como forma de uma família. A dedicação dele com os alunos e com o ensino, ele era muito meticuloso. Ele chegava nas cadeiras e ensinava, faz assim, você, faz assim. O Leopoldo Campos dá um depoimento que, não raro, ao chegarem para as aulas, o professor Girardet estava varrendo a sala de aula. Ele com a vassoura e a pá de lixo varrendo a sala para quando os alunos chegassem estivessem no ambiente limpo. Ou seja, um professor da Escola Nacional de Belas Artes varrendo a sala de aula. Então veja a simplicidade desse homem. E aqui é só uma foto da Escola Nacional de Belas Artes. É aqui que tudo aconteceu. Foi aqui que vai estar depois lá na Avenida Central, Marco. Muito bem. Algumas datas em destaque de sua vida. Em 1906 ele conhece a dona Gildita Rolli numa festa no Rio de Janeiro e vem a casar com ela. Eles não tiveram filhos. Tá? Em 1918 ele foi laureado com a medalha de honra da Escola Nacional de Belas Artes, que era o maior prêmio possível dado a um artista. Eram muitas poucas pessoas que tinham esse título. O professor Girardet, em 1918, foi laureado com a medalha de honra. Em 1919, o rei Vittorio Emanuele concede a ele o título do Cavaleiro da Coroa Italiana. Em 1922 acontece um episódio na Casa da Moeda que vai desgostá-lo para o resto da vida. Foi o episódio das moedas B Basil. O que aconteceu? Dito isso,
pelo Francisco Marques dos Santos, que tem muitas versões aí sobre esse episódio também. O professor Francisco Marques dos Santos diz o seguinte: o professor Girardet fez, já sabia do erro, ele falou, ó, foi colocado um B aqui, quando vocês fizerem a redução, coloquem o R. Deu essa instrução clara, coloquem o R na redução. E confiou que a ordem seria cumprida. Não se sabe o motivo, não foi cumprida essa ordem. Então as medalhas, as moedas são primorosas, o acabamento é magnífico, aquela moeda, típico do trabalho dele, é claro. Saíram com um bebê. Ele, quando soube disso, ele falou, olha, eu saio, não fico. E o maior dor dele foi o seguinte, que um subordinado tivesse cometido um erro tão elementar como esse. Ele nunca admitiu. Ele falou, não é possível que um erro dessa magnitude, tão básico, tenha sido cometido por um discípulo. Né? Não se sabe o nome do discípulo, eu pelo menos até hoje não soube. Tá? Em 1934, ele já era professor catedrático, foi nomeado em 1912 como professor catedrático da Escola Nacional. Ele é sucedido pela discípula Dinorá Enéas, e não Leopoldo Campos. Muita gente fala que foi o Leopoldo Campos, não foi. Foi a Dinorá Enéas. O Leopoldo Campos vai ser o sucessor dela em 1959. Mas ela, Dinorá Enéas, é que foi a sucessora. Tá? E aqui nós vamos cair na parte que o legado humano que ele formou. Além de um exímio artista sublime, ele formou um capital humano, artístico, fantástico, que se progrediu e espalhou pela medalhística brasileira na primeira metade do século XX de forma assim colossal. Aqui nós vemos um detalhe do professor, veja a idade, já estava no seu alto de seus 90 e tantos anos, e aqui fazendo molde de uma medalha. A pergunta sempre foi até quem era na medalha. O Salvador Portela falou, é a medalha do Erasmo Assunção, e é mesmo. Tá? Ninguém soube, o Salvador falou, é a medalha do Erasmo Assunção. Isso acho que é em 1950, 1951. O senhor Erasmo Assunção foi um grande político aqui de São Paulo. Tá? É 1951. E aqui eu só estou destacando o caso da Divina Comédia. Aconteceu o seguinte, o professor Girardet já estava nos seus 90 e tantos anos, e ele morava num sobrado, e o ateliê dele era a parte de baixo. Quando ele terminava de almoçar, ele descia para o ateliê para trabalhar. 90 e tantos anos, trabalhando. E uma vez a dona Gildita ouviu vozes no ateliê. Ela falou, mas não tem ninguém, não entrou ninguém em casa. Ele está conversando com quem? Né? Ué, quem entrou em casa? E ela desceu. Chegou lá, não tem ninguém aqui. E dá uma das vozes, ele começou a dar risada. Ele falou, não, é que eu estou começando a sentir sono, e para espantar o sono eu estou declamando a Divina Comédia, a obra máxima de Dante. Senhores, 90 e poucos anos, declamar a Divina Comédia, não é para poucos. Né? Essa aí é espetacular. É um fato pitoresco da vida dele que eu quis ressaltar só para... Bom, peraí, opa. E aqui, podemos dizer assim, uma marca registrada, né, do professor Girardet, é a sua inconfundível, né, ortografia nas medalhas. De longe a gente olha, se bem que tem algumas medalhas que não seguem, mas são pouquíssimas, tá? Mas esse tipo de letra já denota, é Girardet. Não tem por onde. Influência do Art Nouveau. Do Art Nouveau, exatamente. Exatamente. Influência do Art Nouveau. Do Art Nouveau, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Quer dizer, a gente olha assim de longe e fala, é Girardet. Aqui nós vamos chegar assim, numa obra, mais uma obra-prima, né, dele, que foi a formação daqueles alunos que eu me referi no slide anterior. Vejam as pessoas com que trabalhou com ele e formaram-se com ele. Leopoldo Alves Campos. Dispensa comentários. Dispensa comentários. Né? Exímio. Foi o primeiro discípulo dele, o maior dele, na minha opinião, Leopoldo Alves Campos. Alinos Bastos, excelente também. Adalberto Matos. Benedito Ribeiro. Calmon Barreto, muito bom. Eu faço coleção de alunos de Girardet e o Calmon Barreto me chama muita atenção. Nós vamos ter a foto dele aqui. Me chama muita atenção dele. A Dinorá Azevedo Enéas, foi aluna, né?
ela que ganhou o prêmio para Viagem à Europa, que era um prêmio muito disputado, Viagem à Europa. O artista que se destacasse, o governo brasileiro pagava uma viagem à Europa para fazer uma integração lá com os mestres franceses, italianos. A Dinora Enéas foi escolhida. Francisco Marinho, Jorge Subri, morreu relativamente novo, 34, 35 anos, mas um grande gravador, tá? João Vargas, Orlando Maia, que nas moedas, na Casa da Moeda, vai participar da série dos reis da década de 30, Orlando Maia, Walter Toledo, também, gravou medalhas, recebi uma medalha agora do Walter Toledo essa semana, tem uma medalha dele, né? Fiquei feliz, puxa, Walter Toledo, tem lá, Walter Toledo e Calmon Barreto, a medalha. Então eu falei, puxa, estou com 2 alunos aqui na mesma medalha. E a Lucília Ferreira, que eu não tenho muitas informações, tá? E aqui são as figuras do professor Leopoldo Campos, a Dinora Enéas, o Francisco Marinho, né? Que teve até um pequeno entreveiro com o Jorge Subri na década de 20, porque o Subri tinha sido escolhido por um prêmio quer dizer, o Marinho foi escolhido e o Subri não foi, teve uma atrito entre coisa de alunos, mas existe, tá? Até lá existia isso também. Aqui, o Adalberto Matos, numa foto da Escola Nacional de Belas Artes, o Subri, né? Grande gravador, muito bom, e o Calmon Barreto. O Calmon Barreto, né, era o mais novo deles, então ele, né, foi um grande... E aqui, alguns trabalhos do professor Girardet, que eu selecionei. Essa medalha foi a primeira gravada, mas não foi a primeira criação dele. Essa medalha tem a Escola Nacional, né? Tem o Museu Nacional e o Salão Nacional. Essa medalha, os desenhos, o averso e o reverso, foram criados pelos irmãos Bernadelli. Eles que desenharam. O Henrique Bernadelli desenhou o anverso. O Rodolfo Bernadelli, que era o diretor da Escola Nacional de Belas Artes e que trouxe o professor Girardet, gravou o reverso. Então, e o professor as gravou no aço. Então era criação dos Bernadelli, gravação do professor Girardet. Essa não, a primeira medalha dele está aqui, ó, General Osório. Coincidentemente, essa estátua do General Osório é uma obra do Bernadelli, tá? Mas a primeira medalha dele, 1894, é General Osório. E aí começa a sequência, né? Em 1906 nós temos o Cardinalato. Essa medalha, ela caberia em um artigo específico. Essa medalha cabe em um artigo específico, pela riqueza iconográfica dela, artística, a história do Cardeal Arcoverde. Isso aqui é tema de artigo, porque só essa medalha, muita gente coloca como uma obra-prima dele. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Ela em mãos é exuberante. Essa medalha é exuberante. Tá? E aqui, talvez uma das maiores obras da medalística brasileira é a série presidencial do professor Girardet. Ele pegou desde Deodoro, aqui, né? Foi seguindo cada presidente. A do Floriano existe um módulo menor, tá? Mas as outras, é tudo 71 milímetros, o do Floriano tem, acho que é de 40, se não for memória. Tá? Vejam os bustos, a riqueza de detalhes, é uma fotografia no metal. Nós vamos ver depois lá na frente, uma fotografia do Paulo de Frontin, uma outra medalha, é uma fotografia no metal. Isso aqui é tudo na mão, não tinha, o recurso era manual, era artista mesmo. Tá? Aqui a sequência, o Dutra, Getúlio Vargas e o Washington Luiz, né? Então eu atribuo a essa coleção como uma das maiores obras da medalística brasileira, opinião pessoal. É uma das maiores obras, que ele pegou desde Deodoro até o Dutra, todos com a exímia precisão que lhe era característica. Tá? Agora, alguns trabalhos dele que eu selecionei, para que nós possamos falar um pouco aqui da particularidade da pessoa envolvida na medalha. Esse aqui é o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Para quem não é de São Paulo, ele é o fundador da Faculdade de Medicina, mais tarde encampada pela Universidade de São Paulo. O professor Vieira de Carvalho, Dr. Arnaldo, na biografia dele tem uma característica muito interessante. Ele já veio de uma família abastada. Ele nasceu em Campinas. Ele vinha de uma família abastada, mas ele recusou os caminhos que o pai estava abrindo para ele. Ele falou, não, eu vou trilhar os meus próprios caminhos. Foi para o Rio de Janeiro, estudou medicina,
voltou, começou a trabalhar e fundou o Hospital das Clínicas. Em 1920, ele, durante uma cirurgia, ele veio a cortar o dedo, fazer um ferimento com um bisturi. Esse ferimento foi se alastrando, foi se propagando e ele veio a óbito por causa desse ferimento. Um grande médico, uma grande pessoa, e curiosamente, ele teve, a causa mortis dele, foi a mesma causa mortis do descobridor da microbiologia, professor Ignaz Semmelweis. O professor Semmelweis foi o primeiro médico na Europa a descobrir, pelo menos levantar o questionamento da microbiologia. Hoje é o Robert Koch que leva a fama, e o Pasteur. Mas o professor Semmelweis fez as descobertas, mas ninguém deu crédito para ele. E ele, numa operação também, veio a se ferir com um bisturi e veio a falecer. São só coincidências. Aqui, o senhor Edmundo Navarro de Andrade não é uma pessoa conhecida, mas é o seguinte: ele era afilhado da dona Viridiana da Silva Prado, uma matriarca de uma família muito importante aqui em São Paulo. E ele estudou agronomia. E a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ao abrir as estradas, desmatava aquelas áreas. E contratou o senhor Edmundo Navarro de Andrade para reflorestar. E ele começou a fazer os estudos de reflorestamento, e ele chegou à conclusão que o eucalipto, uma planta da Austrália, seria uma boa opção. Então ele começou a desenvolver aqui a cultura do eucalipto, inclusive até depois para a indústria de papel. Então ele tem uma importância, digamos assim, agronômica, né? Existem parques florestais com o nome dele. Então a cultura do eucalipto, desenvolvimento, né? Assim de uma forma mais ampliada, deve-se ao senhor Edmundo Navarro de Andrade. E aqui a medalha do benemérito Antônio Gonçalves de Araújo, eu coloquei para um fato assim simbólico. No Rio de Janeiro havia sido decidido, né, antes do advento da República, construir um asilo para as crianças desassistidas, as crianças órfãs, com problemas de saúde, aquela coisa toda. E começou aquela batalha por verbas. Verbas aqui, o Império destinou 200 contos de réis, começaram, escolheram o local, mas aí veio a República, deu aquele interregno, depois conseguiram o local, mas aí o exército falou, não, isso aqui está previsto para ser quartel, não pode, ficou aquilo. E o dinheiro, nada. Em setembro, né, em setembro de 89, o que aconteceu? Eles não tinham dinheiro para construir. O senhor Antônio Gonçalves de Araújo era um rico comerciante, e ele faleceu. E ele deixou como testamento 1.200 contos, que era uma fortuna enorme, destinadas à infância desassistida. Então, o gesto benemérito desse senhor possibilitou a construção do asilo para as crianças. Por isso que a medalha é ao benemérito Antônio Gonçalves de Araújo, porque foi graças a ele e o advogado que seguiu fazendo a partilha, foram destinados as verbas para a construção do asilo. Um grande brasileiro, que ninguém conhece, mas foi por causa dele que as coisas saíram para a infância desassistida. Aqui, o pianista Arthur Napoleão, que era português, não era brasileiro, era português, mas veio jovem para o Brasil, né? E uma obra artística muito boa. E um detalhe, ele foi introdutor do jogo xadrez no Brasil. Ele adorava xadrez. Então ele foi, por incrível que pareça, participou de uma disputa com a Argentina por telégrafo. Cada um dava o lance lá, então, tipo, branca, 3, tal, era por telégrafo, a Argentina ganhou. A Argentina era um xadrezista de primeira. Carlos Gomes, também campineiro, da terra do Dr. Arnaldo, tá? Figura maior da nossa música clássica. Uma curiosidade é a composição Guarani. Por que ele compôs o Guarani? Quando ele começou a carreira, logo se percebeu que era um exímio compositor. E o Império, Dom Pedro, falou, é melhor você ir para a Europa e estudar. O Dom Pedro queria que ele fosse estudar com Wagner, na Alemanha. E a esposa falou, não, ele vai para a Itália, é melhor ele ir para a Itália. O Dom Pedro, gentilmente, ok, então você vai para a Itália. Ele foi para a Itália, começou a desenvolver a obra dele lá, e um belo dia ele viu uma criança italiana falando sobre o Guarani do José de Alencar. Ele falou, mas uma criança italiana falando sobre o Guarani, José de Alencar, eu tenho que tornar isso público. Público no sentido musical. Então o que ele fez? Ele fez a obra do Guarani. Ele ficou espantado, falou, como que uma criança italiana está falando uma coisa dessa? Vou fazer. Aí fez sucesso mundial essa ópera, né?
E num ato assim de extrema honestidade para com o imperador, quando foi feita, decretada a república, convidaram ele para compor o hino. Ele falou, não, a minha amizade com o imperador vem primeiro. Ele declinou, ele falou, não, eu tenho a gratidão profunda com o imperador, eu não vou fazer isso. E não fez. Tá? E aqui, uma placa do professor Girardet em homenagem a Giuseppe Verdi. Detalhe, o compositor Giuseppe Verdi, ao conhecer Carlos Gomes pessoalmente, e a obra de Carlos Gomes, disse o seguinte, aonde eu termino, esse jovem começa. Ou seja, ele viu nele um potencial que falou, aonde eu termino, esse jovem está começando. Então o valor de Carlos Gomes não é uma coisa assim, é brasileiro, tá todo mundo, só porque é brasileiro. Não. Um compositor do nível de Verdi já reconheceu quem era Carlos Gomes. Tá? Muito bem. Finalizando aqui os trabalhos do professor Girardet. Essa medalha eu tenho ela assim em alta vista pelo seguinte. Se vocês repararem aqui, o detalhe do teatro, a perspectiva do teatro, e aqui, não sei se vai dar para ver, mas quando você está de óculos, dá o reflexo da vista. O professor Girardet conseguiu colocar isso na medalha. Se você olhar, você vê o óculos, a vista dele um tanto deslocada, porque é natural, é óptica, né? É óptica. Estamos aqui, estamos vendo, o óculos vai dar uma pequena, ele conseguiu colocar isso na medalha. Se vocês atentarem para isso, eu falo, mas como ele foi pensar nisso, nesse detalhe tão sutil e colocou de uma forma tão categórica aqui. Essa medalha também é outro tema que é espetacular, valeria também um artigo junto com a do Cardinalato, tá? E aqui ele fez em homenagem à esposa, a dona Gildita, né? Perfeição. Né? Não conheço quem tem essa placa aqui, que pudesse expor aqui na sociedade, ou que sai em algum lugar. Muito bem, vamos falar agora de algumas obras do professor Girardet. Eu selecionei algumas medalhas aqui, e vou fazer o contexto histórico dela, de uma forma breve, porque senão nós ficaríamos... Né? Mas pela relevância dos temas históricos, eu selecionei, primeiramente, a Avenida Central. Eu vou falar daqui um pouco sobre as três figuras aqui, né, na sequência. O que era o Rio de Janeiro? O Império, com a decretação com a abolição da escravatura, o que aconteceu com o contingente humano que estava nas fazendas como escravos? Eram os homens livres, claro, e deveriam ser sempre. Eram livres, migraram para as cidades. O Império já tinha problemas de infraestrutura no Rio de Janeiro. Então, aquele contingente do campo, que não ficou no campo, veio para a cidade. Se a cidade já tinha problemas, com esse contingente adicional, muito mais. Então, o Rio de Janeiro, de repente, viu a sua população crescer de uma forma desordenada. E não havia infraestrutura para isso. Ninguém pensou nisso. E, vocês podem notar aqui, as moradias, as pessoas dividiam quartos em residências assim, todo mundo junto, quer dizer, a higiene do local, a infraestrutura, a água, não tinha nada disso. Não tinha nada. Então, a proliferação de doenças era uma coisa muito grande. E o Rio de Janeiro era conhecido como uma cidade da morte. Tanto é que, voltando lá, quando eu falei da chegada do professor Girardet, o Bernardelli falou, vai para Petrópolis, que aqui é perigoso. Ele vem daqui, era a cidade da morte. Na época do verão, era crítico isso aí. E não só no verão, né, mas principalmente no verão. Muito bem. Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues Alves, decide o seguinte, falou, mas o povo pensava o seguinte, era o Império, veio a República e, afinal de contas, o que mudou? Porque continuamos na mesma. O Brasil continuava sendo aquele país com a cidade da morte e aquela imagem atrasada. Como o Campos Salles tinha arrumado, em termos, as contas nacionais, via empréstimos britânicos, a situação nacional estava equilibrada. E o presidente Rodrigues Alves falou, nós temos que mudar, pelo menos o Rio de Janeiro tem que mudar, tem que ser uma coisa diferente. Então, o Lauro Miller, que era o ministro das Obras Públicas, Francisco Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro, e o engenheiro Paulo de Frontal, que nós vamos falar daqui um pouco sobre ele, coordenam a construção da Avenida Central. O que era a Avenida Central? Falou, vamos fazer uma avenida aqui, com uma arquitetura, vamos fazer uma coisa que mostre que o Brasil está mudando.
O Rio de Janeiro está mudando, porque senão vem Império, vem República, é tudo igual. Então, em março de 1904 é iniciada a obra, que ela vai da Praça Mauá até a Rio, tem 1.800 metros de comprimento, né? E é inaugurada em 15 de novembro de 1905. Vejam, 1905, março de 1904. Em um ano e poucos meses, construíram uma avenida de 1.800 metros com prédios, que nós vamos ver aqui depois, fantásticos. Tá? Essa é uma imagem da construção. Marco, você que é do Rio, eles pegaram o Morro do Castelo e derrubaram. Isso hoje é a Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco, totalmente desfigurada. Todos os senhores vão ver aqui a Avenida Central como era. O prefeito bota abaixo, né? É isso mesmo, isso mesmo. 641 residências foram destruídas. Mas na época era o seguinte, passavam na casa e falavam, daqui 45 dias nós vamos derrubar a sua casa. Esse era o ato de despejo. Daqui 45 dias você não tem mais a casa, estou aqui X mil réis e se vira. Foi assim, infelizmente. Eu sei que cortaram uma parte do Morro do Castelo e começaram as obras. Vejam, andames de madeira, tudo. Não tinha empilhadeira, não tinha guindaste, era tudo na mão. E em um ano eles fizeram essa avenida. Vamos ver o que aconteceu. O Rio de Janeiro passou a ser conhecido graças à Avenida Central, começou a ser conhecido como uma cidade maravilhosa. Olhem o cartão postal. Isso aqui é uma avenida europeia. Isso aqui é uma avenida europeia. Ela tinha 35 metros de largura. Aqui, ó, os prédios, cafés, Teatro Municipal, Escola Nacional de Belas Artes. Quer dizer, vejam, a iluminação elétrica, o piso foi com pedras portuguesas, colocadas por portugueses vindo ao Brasil para fazer essa colocação. Quer dizer, o luxo do luxo. Quer dizer, vamos fazer uma coisa para... E virou uma cidade maravilhosa, por incrível que pareça. Tá bonita mesmo, né? Aqui, convenhamos, tá bonita mesmo. Aqui é a vista, guardem bem essa vista aqui, tá? Que nós vamos usar ela daqui um pouquinho. Essa é a vista da Avenida Central, vejam. Os pedestres no meio da avenida, não tem poucos carros, tá? Vejam a largura das calçadas, a iluminação elétrica, né? Foi plantado pau-brasil também, aqui não aparece, mas em alguns canteiros foi colocado pau-brasil, né? Os prédios, quer dizer, é uma coisa assim. Esse detalhe aqui vai ser importante daqui um pouco também, na medalha. Aqui é a medalha propriamente dita, e eu atribuo essa medalha, é opinião pessoal, tá? É opinião pessoal. É uma das medalhas mais comuns do professor Girardet. Acha-se aí à vontade, em leilões, aqui mesmo, se nós descermos agora, nós vamos encontrar em alguma mesa de comercialização uma medalha dessa. Eu atribuo essa, até o Marco fala, Zé, você gosta tanto dessa medalha? A perspectiva da Avenida Central nessa medalha é indescritível. Senhores, isso aqui foi feito de forma manual. Vejam o detalhe dos prédios. Os postes. Olhando aqui, ó, nós temos um ponto cego infinito. É como se estivéssemos olhando um ponto cego no infinito. Vejam a proporção entre os postes. Dá uma noção de profundidade. Isso aqui é um 3D metálico. É um 3D metálico. Feito pela genialidade de um ser humano. A genialidade dele aqui, eu acho essa medalha fantástica, porque a minha origem é técnica. Então, quando eu vejo essas coisas, a primeira coisa, bom, deixa eu ver a proporção. É absurdamente incrível essa medalha. Se alguém tiver aqui, alguém que estiver nos assistindo, for começar a colecionar Girardet, eu sugiro que comece por essa medalha. É uma medalha barata, facilmente encontrável e é uma obra-prima. Você vai começar a sua coleção com uma obra-prima. Qual é o diâmetro? 40. Tá? E aqui ele homenageou o presidente Rodrigues Alves, temos aqui um arco de louros, o Lauro Miller. Eu não sei se alguém sabe, mas o Lauro Miller, ele era militar. Ele se aposentou, ele foi promovido a general de divisão, já no final da vida, mas ele era o ajudante de ordens do Deodoro da Fonseca. Né? E é um extremamente competente. Foi um ministro extremamente competente, tanto é que no governo Washington Luiz ele foi ministro das Relações Exteriores. Sempre esteve no governo, e muito bem. E aqui o Dr. Paulo de Frontal, que nós vamos falar já na sequência, tá? Sobre uma medalha dele. Né? Um nome maior da engenharia, sem dúvida nenhuma. Mas agora um detalhe, o Marcos saiu, mas eu vou adiantar um pouco aqui.
Vejam, a foto da avenida e a medalha. Vejam aqui, o fotógrafo pegou o ângulo desse lado da avenida. O professor Girardet, acho que já está desse lado, olhando para a avenida. Vejam a precisão. Vejam aqui o prédio, está vendo aqui, ó? Essa cúpula, ela está aqui, ó. A cúpula está aqui, ó. Essa outra cúpula aqui, aqui, ó. Os postes, a proporção, o ponto no infinito. Quer dizer, isso numa fotografia é simples, vírgula, né? Porque o fotógrafo vai lá, pega o melhor ângulo, fotografou. O professor Girardet teve que fazer isso no molde. Então, cada detalhe aqui, ó, veja, isso aqui é uma outra medalha, em homenagem ao engenheiro Paulo de Frontin, de 1905. Vejam a riqueza, também aqui é a Avenida Central. Vejam a riqueza, né? Marco, dá uma comparada com a foto e a medalha. Vejam aqui essa medalha, né, que é do Paulo de Frontin, novamente. A riqueza de detalhe dos prédios. E aqui ele colocou uma pessoa andando, um carro. Quer dizer, essa medalha em mãos, ela tem dois módulos. O módulo de 50 e o módulo de 70 e... Essa aqui é 72. É também outra... Falar a obra-prima de Girardet é falar o óbvio, né? Mas a gente tem que falar. Então, eu atribuo a essa medalha uma das mais da vasta obra dele. Vamos falar agora sobre a exposição de 1908. Se o Rio de Janeiro tinha se transformado na cidade maravilhosa, tinha que se mostrar ao mundo que o Brasil estava mudando, deixando de ser um país, assim, digamos, atrasado, e que começava a ter uma indústria, um comércio, mostrar ao país, afinal de contas, o que a República trouxe para o país. Então, foi com o centenário da abertura dos portos, foi pensar assim, vamos fazer uma exposição para mostrar o Brasil. Então escolheram, eu coloquei aqui, o presidente Afonso Pena, né, pega isso e fala, vamos mostrar o país. Escolheram em uma área da Praia da Saudade, 185 mil metros quadrados para fazer isso. Foram feitas várias avaliações no Rio de Janeiro, mas a Praia da Saudade, a foto depois vai, uma foto à frente vai mostrar o local, né, foi escolhido aqui. O ministro da época era o Ângelo Calmon Dupin. Essa família Dupin, ela é, digamos assim, Calmon Dupin, é histórica, porque eu acredito que o pai dele era ministro da Fazenda do Império. Esse Calmon Dupin era ministro de Obras Públicas. E vai ter um Calmon Dupin na frente que vai assinar as notas de cruzeiro lá. Então, quer dizer, a história financeira do Brasil também está agregada à família Dupin, né? Muito bem. Já que é para mostrar, vamos mostrar tudo do Brasil. São Paulo, com o seu pavilhão, foi o maior deles, projetado pelo Ramos de Azevedo. O Distrito Federal, Minas Gerais, que era o segundo maior, a Bahia, Santa Catarina foi um chalé. Eles fizeram um chalé. Portugal foi o único país convidado, né? Então, bom, vamos fazer tudo isso aí, né? E 1 milhão de visitantes nesse período aqui, de julho a outubro de 1908. Esse é o pavilhão da indústria. Isso aqui era uma escola militar, abandonada, e foi aproveitado. Reparem nessa fonte, nós vamos voltar a ela daqui um pouco. Reparem nessa fonte, aqui, nessa cúpula e aqui. Corcovado. Vejam essa fachada desse prédio aqui. Aqui é a vista do portão monumental. Ou seja, a entrada da exposição era por aqui. Vejam o tamanho das pessoas e o tamanho do portão. Quer dizer, é grandeza mesmo. É tipo assim, é coisa de porte, não é exposiçãozinha não, é coisa grande, tá? E aqui é o pavilhão de São Paulo, né, enorme, e o de Minas Gerais. Dá para ver a frequência aqui, enorme, das pessoas visitando. O que acontecia nessa época do Brasil? O Brasil importava prego, fósforo, querosene, arame. O Brasil não tinha nada. Então tinha que falar, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que começar. É que aí depois aí é um outro capítulo, né, que eu não vou entrar agora, mas vem a industrialização do Brasil. A forte influência dos imigrantes, começando com as indústrias, Matarazzo, aqui em São Paulo, né? Matarazzo, Jafé, a turma toda. Então, o Brasil tinha que começar a dar passo, tinha que mostrar para alguém isso. Então, a exposição era isso, mostrar o avanço industrial, porque importar fósforo, importar velho, importar querosene, perfil metálico, 1900
10. Alguma coisa tem que acontecer no país. Muito bem, aqui é uma vista geral, né? Estava em construção aqui a exposição. Se vocês repararem, a foto anterior nós tínhamos o pavilhão de São Paulo à direita e o de Minas à esquerda. Então aquela foto provavelmente foi tirada daqui, ó, que São Paulo está à direita e Minas está à esquerda. E aqui é a Praia da Saudade. Tá? Vejam agora, entra o professor Girardet agora. Vejam o prédio e vejam a medalha. Notem, vejam essa cúpula que eu havia destacado antes, aqui. Ó. Vejam a fonte, a riqueza de detalhes, as janelas, a proporção aqui. E aqui uma iconografia muito inteligente dele é o seguinte: se o Brasil vai avançar na indústria, no comércio, nos transportes. E aqui tem uma iconografia dele que eu achei assim, e acho, né? É o seguinte: duas figuras alegóricas, uma engrenagem que é representando o quê? A indústria. E quando aparece uma engrenagem, todo mundo associa à indústria. Uma âncora, o comércio exterior, o Brasil então comerciando com o exterior. E aqui nós temos um regulador Watt. O regulador Watt é o seguinte: o Marco sabe o que é. Nas locomotivas a vapor, o controle da injeção de vapor tem que ser feita de uma forma racional. Não é tipo assim, eu abro, fecho. Não. O James Watt bolou um dispositivo que eu acho assim uma obra-prima do pensamento e da engenharia. É esse dispositivo aqui, ó. Ele tem duas bolinhas girando com uma palheta com o vapor. Se a pessoa aumenta o fluxo de vapor, as bolinhas, por força centrífuga, vão abrir. Só que o peso delas faz fechar. Então vai ter um equilíbrio. Se eu conseguir colocar uma haste nesse movimento de sobe e desce, numa válvula de vapor, eu regulo a entrada de vapor. É sensacional. Ele foi já era gênio, ficou mais ainda, né? Então isso aqui, ó, toda vez que a gente vê isso aqui, ó, o regulador Watt, significa o quê? As ferrovias. Porque se ele vai representar transportes aqui, como é que vai pôr uma locomotiva aqui? Não tem cabimento. Vai pôr o quê? Um trilho de trem? Não tem cabimento. Ele foi buscar um regulador Watt. A criatividade foi assim primorosa. Então as figuras alegóricas, né, mostrando a indústria, o transporte, o comércio, né, com a âncora, e o regulador Watt, dizendo que o Brasil está se desenvolvendo em termos de transporte. E aqui, claro, a mensagem da República, uma figura alegórica com o símbolo, com o brasão da República e uma coroa, tipo assim, o Brasil está coroando esse evento pelo que ele significa. Vocês vejam, a medalha ela tem uma característica muito assim, importante, é o seguinte: é um livro metálico. É um livro metálico. É um livro de 40, 50 milímetros, 70 milímetros de diâmetro. Nós temos que ler esse livro. Não é simplesmente, eu tenho a medalha. Ótimo. E o que traduz a medalha? Tem que ser estudado. E isso que é interessante na medalhística, de a gente estudar o evento ou a pessoa. O que tem aqui é uma pequena parte da história do Brasil do início do século XX, representada nisso. Vejam a riqueza de informações que podem ser tiradas daqui num disco de bronze de 40 milímetros. Veja, o gravador ele tem que ter a sapiência de traduzir tudo que tem ali em 40 milímetros de forma gráfica. Vejam, então há gravadores e gravadores. O professor Girardet, ele ficou no patamar assim do Olimpo dos gravadores. Não faço nenhum demérito aos demais, mas na minha opinião é Olimpo e aí vem a turma boa também, mas abaixo. Tá? As graduações nessa exposição foram o seguinte: ouro, prata, bronze, grande prêmio e comemorativa. Há uma medalha, né, que não tem indicação nenhuma. Essa medalha está referenciada no Kurt Prober e no famosa lista do professor, do colecionador Fernando Pena. Exímio colecionador Girardet e outros temas também. O de Girardet era imbatível. E na lista dele consta uma medalha sem indicação para ele. É raríssima. Raríssima. Tanto é que eu nunca vi. E os colegas também, medalhistas, também nunca viram. Tá? Mas não se sabe por quê, não foi feita indicação nenhuma. É raríssimo. Tá?
Desse lado da medalha, né, nós temos uma figura alegórica apontando para o Brasil e com um decreto que só pode ser o da abertura dos portos, né? Então aqui, veja, está mostrando que há uma abertura. Se repararem aqui, ó, aqui é um timão de navio daquela época, umas caravelas aqui atrás, fazendo a referência clara à abertura dos portos. Então, ou seja, de um lado estava o pavilhão da indústria, mostrando que o Brasil está se modernizando. E desse lado ele está mostrando a comemoração da abertura dos portos. Então ele pegou os dois temas. A abertura dos portos, o centenário da abertura dos portos, colocou no reverso. No anverso, ele colocou o motivo do que o Rodrigues Alves queria. Né? O Afonso Pena, desculpe. Queria com o Afonso Pena, mostrar que o Brasil está mudando. Então a medalha, ela tem duas mensagens claríssimas em 40 milímetros num disco de bronze. Diga-se sempre isso. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me... Aqui é o seguinte. Tem uma placa da exposição, isso é um tema até que eu, Marcos, Salvador, o Tenor, já conversamos muito. Existe essa placa. Afinal de contas, por que existe essa placa e ela não foi, assim, digamos, colocada em circulação, foi dado de prêmio nem nada. A nossa hipótese, mas isso é hipótese, tá? Não há nenhum artigo que mostre isso nem nada. O nosso pensamento comum, né, dos girardistas aqui da sociedade é o seguinte: foi feita essa medalha e ela seria preenchida a buril e ela não foi aprovada. Acredito que o professor Girardet gravou essa medalha, mas a comissão falou: não, vamos já colocar uma com a graduação ouro, prata, comemorativa, tal, não vamos escrever nada aqui. Veja, é uma obra de arte. É uma obra de arte também, porque aqui, veja, o globo terrestre, o compasso, né, como dizer, bom, estamos já fazendo as rotas, né, Oi? Carta. A carta, exato, a carta de navegação, muito bem lembrado, a coroação disso, né? E aqui, a engrenagem, a bigorna, que mostra a indústria, aqui tem uma pá, uma foice, agricultura, quer dizer, a mensagem, e na metade da medalha tem a mensagem da abertura dos portos. A outra metade é sobre o evento do Brasil começar a se industrializar. O reverso dela é simples, um café, mas ela não foi aprovada. Isso é uma inferência, tá? Não tenho elementos para afirmar categoricamente. Jubileu do Derby Club. Isso aqui também é uma outra obra-prima. Nós vamos... Mas em menor grau, tá? É em menor grau. Perto daquelas, essa é muito boa, mas... Vamos falar com ela com... O contexto histórico, Derby Club. O Derby Club vai estar amarrado ao Dr. Paulo de Frontin, que eu vou falar sobre a vida dele. Como foi o início do Turf no Rio de Janeiro? 1814, uma corrida na praia. Dom Pedro I vai assistir essa corrida. 1814, 100 mil réis de dotação. Então foram os primeiros movimentos, né, do Turf no Rio de Janeiro. Em 1847 é fundado o Clube de Corridas, né? E quem foi o presidente? Duque de Caxias. Mas não durou muito. Não durou muito. 1851, 52 já a coisa começou a definir um pouco. E começou também a ter a abertura de alguns outros clubes de corrida. Tinha um que era até muito curioso, que era chamado Clube de Corridas da Vila Guarani. Nesse clube de corridas acontecia algumas coisas assim heterodoxas, né, quanto a resultados e disputas. E a turma, na época, era muito dada a colocar apelido. O ritmo machixe, nessa época, o ritmo brasileiro, o machixe nessa época, era escorraçado pela elite. Então passou-se a imagem que o machixe era uma coisa ralé, sem qualidade, sem nada. O que é uma mentira colossal, né? O machixe é um ritmo brasileiro, é um assunto também muito fascinante, a evolução da música brasileira. Colocaram no hipódromo do Vila Guarani a alcunha de o hipódromo do machixe. Por quê? Porque a coisa não era séria. Então não era para levar a sério. Então era a corrida do machixe, o hipódromo machixe. Tá? Em 1885, o Paulo de Frontin, em 1884, Paulo de Frontin funda o Derby Clube Brasileiro. Né? E em 1885 vai ter a primeira corrida que tem a presença do Dom Pedro II. Essa é a imagem da corrida, a foto da primeira corrida,
E tem um detalhe aqui, foi feita uma medalha para essa inauguração do Derby Clube. Só que ela tem uma data e o Dom Pedro compareceu uma semana depois da data da medalha. O que nós podemos inferir é o seguinte: aconteceu alguma coisa com a agenda do imperador e ele falou: eu não vou nesse domingo, eu vou no outro. Mas a medalha já estava cunhada. Então ficou a medalha com uma data, mas a inauguração oficial com o Dom Pedro foi em outra. E aqui é uma foto que mostra o seguinte: isso aqui é o ministro Lauro Miller, que é o juiz de chegada. Para dar crédito nas coisas, as autoridades máximas, né, da República, o doutor Paulo de Frontin, ele dava a largada. E o Lauro Miller era o juiz de chegada, ou seja, o que ele falou, está falado, não tem dúvida, porque é um homem probo, então não tem discussão. Tá? Aqui, vamos falar um pouco sobre a vida do engenheiro Paulo de Frontin. Precoce na engenharia, aos 22 anos ele já era professor catedrático na Escola Politécnica no Rio de Janeiro. E aos 29 anos, aconteceu o seguinte no Rio de Janeiro: um verão terrível, e o Rio de Janeiro sempre teve problemas de abastecimento de água. Calor terrível, não tinha água, todo mundo reclamando, e o Rui Barbosa fazendo oposição ao imperador. Críticas e mais críticas, a imprensa aumentando as críticas e nada de água. O imperador decidiu: vamos fazer uma alimentação de água para o Rio de Janeiro, urgente, obra urgente. Apresentaram essas propostas e os empreiteiros da época falaram: 6 meses de obra. 6 meses, para quem está no verão, acabou, não tem como. Não dá para falar: ó, fica 6 meses passando calor e frio, aí depois você vai ter água. O engenheiro Paulo de Frontin, com 29 anos, junto com o Belfort Roxo, né, chegaram para essa comissão e falaram: nós levamos em 6 dias. Como é que é? 29 anos, esse rapaz vem aqui falar que vai levar água em 6 dias para o Rio de Janeiro? Deu uma celeuma enorme, agressão física, teve típico desse tipo, desse negócio, né? Todo mundo falou: não, isso é possível, esse menino não sabe o que ele está falando, né? O Dom Pedro deu um voto de confiança, falou: não, se ele falou que é 6 dias, vamos ver os 6 dias dele. Bom, o imperador falou: não, eu espero 6 dias, os seus 6 dias. Em 6 dias o Rio de Janeiro tinha água. Em 6 dias ele tinha água. Ele canalizou, beirando uma ferrovia, acho que é Tinguá ou Tinguá, uma coisa assim, uma ferrovia. Não, o córrego era Tinguá, e ele trouxe uma tubulação pela via férrea. Em 6 dias ele levou água para o Rio de Janeiro. Aí foi feita uma medalha de confiança e ciência no trabalho nacional. Ele foi nomeado patrono da engenharia nacional, muito justamente, tá? E está aqui a medalha. Tempos atrás apareceu a medalha de ouro em leilão. Se era de ouro, só podia ser a dele. Só foi a dele. Tá? Mas um nome assim, ímpar, na engenharia nacional. E aqui, os senhores podem observar, como eu falei lá atrás, nos primeiros slides, a figura do Paulo de Frontin e a foto do Paulo de Frontin. Vejam. É como se tivesse, sabe, transposto ali, né, numa impressora 3D, né, o busto. Aqui ele tem um pouco mais de idade, mas os traços são perfeitos. Perfeitos. Né. O Dr. Paulo de Frontin é uma das figuras que mais está presente na medalística Girardet. Ele tem medalha em 1905, aquela que eu mostrei, da Avenida Central. 1910, que é a do Derby Clube. 1918, homenagem da Escola Politécnica, é uma medalha relativamente difícil, e tem a do Derby Clube. E existe uma medalha da Condessa de Frontin, Salvador Portela tem essa medalha, que é uma homenagem à esposa dele. Então, vamos dizer assim, a família Paulo de Frontin é a que tem mais presença na medalística Girardet. Né? E aqui, só para os senhores compararem, é a tribuna do Derby Clube, né, e a medalha em si. Tá? Veja um detalhe das tribunas, tudo madeira aqui, tá? Tudo madeira. Aqui. Aqui é o busto do Dr. Paulo de Frontin. Vejam aqui essas bandeirolas. Aqui estão representadas as bandeirolas. A raia. Aqui não vai dar para ver o detalhe, mas a embocadura dos animais é perfeita. O bridão que ele colocou é perfeito. E a própria posição, nessa época se montava assim.
sabe, com a perna um pouco esticada, né? Então, também é outra perfeição dele. E aqui eu fundo a Serra da Mantiqueira. E agora, finalizando, eu vou falar sobre a estátua do Cristo Redentor, que tem uma história até interessante. É curta essa história, mas é muito interessante pelo seguinte. Todo mundo fala, Cristo Redentor, Cristo Redentor. A ideia do Cristo Redentor nasceu no Império. Quando a princesa Isabel decretou a abolição da escravatura, o padre Pedro Maria Bosch falou, essa mulher precisa de uma estátua, porque ela fez pelos escravos. E ele levou a ideia, falou, olha, nós temos que fazer uma estátua para a senhora. E ela falou, não, se for uma estátua para Redentor, que seja o Redentor dos homens, não eu, Jesus Cristo. Então, a princesa Isabel, né, num ato de extrema humildade, falou, não, eu não quero homenagem. Se vocês vão fazer homenagem, que façam ao Redentor dos homens. Daí o Cristo Redentor. Veio a República, aí caiu nos limbos burocráticos e não foi para frente. No início dos anos 1900, os círculos católicos cariocas começaram a tomar isso como já uma tarefa e foi e conseguiram, né? E o engenheiro Heitor da Silva e Carlos Oswaldo foram os engenheiros dessa estátua. Paul Landowski, o escultor, Alberto Cacot, o calculista, e o Georg Leonidas, o escultor da face. Ela tem uma largura de 28 metros, 30 metros de altura e 8 metros de pedestal. Pesa 1.145 toneladas. É a maior estátua em arte deco no mundo, né? É um símbolo nacional e mundial, né? E foi inaugurada no dia 10 de outubro de 1931, dia da padroeira do Brasil, e é parte do patrimônio da humanidade, como deveria ser. Então, os senhores percebam que, essa é a medalha, tá? Cristo Redentor, com todo aqui o descritivo, né, da medalha e tudo mais, o nome dos profissionais que participaram do projeto da minha medalha é muito bonita, tá? Então, fazendo um resumo, já estamos já no final, fazendo um resumo da obra do professor Girardet, vejam que uma desilusão amorosa provocou uma revolução na arte brasileira. Em outras palavras, se ele não tivesse a namorada tivesse aceitado o professor Girardet, ele estaria na Itália e ninguém saberia quem é Girardet no Brasil. O Leopoldo Campos continuaria sendo um ajudante de marcenaria na Casa da Moeda. A Dinorá Enéas, quem é Dinorá Enéas? Quem é Francisco Marinho? Nunca ninguém ouviu falar. Então veja, um fato pessoal trouxe para o Brasil um patrimônio histórico, né, artístico, porque o professor Girardet, além de ser o enorme artista que foi, é que eu disse, o legado humano. O que ele fez, ou seja, fazendo uma analogia, ele jogou e ensinou a jogar. Se ele fosse um jogador de futebol, ele foi um Pelé e ensinou Pelés, formou Pelés. Então, quer dizer, não é todo mundo, mas isso já vem da família. Nós vimos aqui, historicamente a família já veio com todo esse viés artístico e ele foi mais um, felizmente para o Brasil, a incrementar a nossa arte. Nós não vamos ver mais, tá? Não existe mais. Eu até no artigo da sociedade, eu falei, nós nunca mais, jamais veremos um artista dessa magnitude. Jamais, eu ressaltei, jamais. Que forme, seja um grande artista e que forme artistas. Se a medalhista brasileira na primeira metade dos 1900 foi o que foi, professor Girardet. Sem dúvida nenhuma. Não estou fazendo um demérito aos antigos também, tá? Carneiro, essa turma não. Também são, assim, exímios. Mas é que eu estudei esse gravador e não os demais para poder falar. Mas, em síntese, era isso que eu tinha para falar da obra dele. Volto a insistir, se forem colecionar, comecem pela Avenida Central, é uma medalha barata, magnífica. E aqui, se alguém me convidasse para fazer um dístico da vida do professor Girardet, eu falaria isso aqui, ó, em latim. Ad Augusta per Angusta. Numa tradução livre, a glória apesar da adversidade, que foi o que ele teve na vida dele. Uma adversidade em perder o pai e o desgosto amoroso. Mas ele transformou isso numa semente que irradiou e irradia até hoje, né? Porque somos colecionadores, apaixonados, estudiosos pela obra dele, tá? Eu queria fazer um agradecimento primeiro a Maria de Lourdes, que é minha esposa,
é a que mais me incentiva na medalhística, né? Incentiva mesmo, né? Ah, comprou a medalha, tal, e aí, ganhou a medalha, tal. Ela incentiva demais. Então, a ela, o meu amor eterno, né? O meu amor eterno, o meu agradecimento, assim, de coração. E também aos amigos, né? Girardistas e profundos conhecedores da obra, em ordem alfabética. Cláudio Amato, Fernando Garcia, Gilberto Tenor, Borges, que está aniversariando hoje, parabéns para o Borges aí, girardista de 4 costados, o Marco Antônio, que está aqui presente, e o Salvador Portela. A eles eu agradeço muito, todos os ensinamentos que me deram, né? A gente conversa muito e eu aprendo muito com eles, porque aqui tem uma medalística aqui muito importante, uma cultura medalística muito grande, e eu vou absorvendo deles esses ensinamentos. Então eu agradeço a todos aqui, novamente para Maria de Lourdes, o amor da minha vida, né? Um agradecimento super especial, e está aqui então um resumo breve da vida do professor Girardet. Está no artigo do boletim. Não, por questões de espaço também não pude estender muito, porque senão ficaria uma coisa meio desproporcional, né? Tenho gostado e espero também que tenha tido uma sementinha aí de colecionismo, né, lançada para que vocês possam desfrutar da obra magnífica desse homem. Muito obrigado e...